Errei! Bom dia! Domingão! O último domingo de maio. Está chegando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana de junho. Surpresas para vocês. Eu não vou comunicar nada disso hoje, só amanhã, 1º de junho. Nós hoje daremos sequência ao trabalho iniciado na semana passada. Vocês sabem que eu comentei aqui que aos domingos não seria justo que a equipe que me dá suporte, lá de Campina Grande, da minha querida Paraíba, Ariane e Anderson, estivessem de castigo trabalhando no dia de folga deles. Então, entendemos que poderíamos, isso começou na semana passada, dar início à jornada A Força do Um. A primeira parte foi domingo passado, a segunda parte será hoje. A Força do Um é o título do livro que eu lancei no ano passado e que, com muita sintonia e sincronicidade, ele se adequa claramente a boa parte dos conteúdos que estamos abordando no Papo das 9. Óbvio que eu não tinha a menor noção que teríamos pandemia, quarentena, crise política, econômica, crise social, crise psicológica e psíquica, crises, múltiplas crises, e A Força do Um é um livro que tem muita informação, ou pelo menos eu tive essa pretensão de compartilhar conteúdos que remetessem aquilo que todo dia a gente procura com muita franqueza, e apesar das minhas muitas limitações e imperfeições, que é estimular comportamentos, ações que remetam ao equilíbrio, à centralidade, à serenidade. Então, aqui estamos abordando os conteúdos do livro A Força do Um, sempre aos domingos, como é o título daquele filme francês. Nós estamos fazendo aqui uma imersão nos conteúdos da Força do Um, lembrando que não é necessário você ter o livro. A gente vai aqui fazer digressões sobre os conteúdos do livro. Agora, muita gente se animou e indagou: André, mas como é que eu faço para ter o livro se a livraria está fechada? Pronto. Então, eu perguntei ao Ricardo, da Candeia, que é a editora. Ricardo, e aí, o que eu respondo? Ele falou: manda fazer contato com a editora e a gente dá 25% de desconto. Eu falei: rapaz, então tá. Só que eu não sabia, só domingo passado, à noite, o Ricardo, ao conversar comigo, falou: eu não estou dando 25% de desconto só no A Força do Um. A gente está com seus livros aqui. O Viver é a Melhor Opção, Espiritismo e Ecologia, até o livro Cidades e Soluções, livros até que não são espíritas. Estão lá com ele, ele está oferecendo desconto. Eu achei isso muito legal. Quem tiver interesse, o único desconto abaixo de 25% é o Espiritismo e Ecologia, porque a editora FEB não permitiu uma margem maior, né? É de 15% o desconto do Espiritismo e Ecologia. Os direitos autorais de todos os meus livros são cedidos para projetos humanitários, organizações que militam em favor do meio ambiente, das pessoas menos favorecidas. A Força do Um, por exemplo, tem 100% dos direitos autorais cedidos para o Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho belíssimo. Então, quem tiver interesse, vai lá, www.candeia.com, aquela barra assim, André Trigueiro. Bom, dando tratos à bola, na semana passada, o que a gente compartilhou aqui? A partir de um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz: não percebeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O poder do fermento em pequenas proporções de fazer com que a massa cresça e se expanda, né? O fermento é um ingrediente popular e muito poderoso nas artes gastronômicas. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, pegou esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, e nós trabalhamos isso no domingo passado. Ele começou Isso foi muito inspirador para a Força do Um, por isso que eu comecei domingo passado falando disso. Como nós não nos damos conta da força
que tem um pensamento, não é algo banal, abstrato, o pensamento tem força e direção e ele impacta as pessoas à nossa volta e ele é muito eficiente na autoprogramação da mente. O pensamento é uma energia poderosa do universo. Falamos sobre isso aqui. Falamos sobre o poder da palavra proferida, oral. A palavra, ela emite uma ideia, um sentimento, isso reverbera nos dois planos da vida. Nós falamos disso aqui. Nós falamos da força da palavra escrita, eternizada, num diário, numa nota, num cartaz, num anúncio publicitário, numa rede social. E a responsabilidade que a gente tem em relação ao que a gente escreve, porque se a gente escreve num momento de desequilíbrio, ou como popularmente se diz, quando você escreve com o fígado, você eterniza um sentimento hostil e negativo, e depois que você sublimar, passar o momento ruim, a palavra escrita permanece. E isso pode lhe causar problemas. Da mesma forma, a palavra que traz mensagens edificantes, ela também produzirá efeitos benéficos e positivos imprevistos, né? Quantos livros nós temos por aí escritos séculos atrás, mensagens que foram reproduzidas e eternizadas no papel, no pergaminho, e estão por aí reverberando até hoje. A palavra escrita tem poder. E falamos do exemplo, o lado arrebatador da atitude. Tudo que se faz marca de forma indelével. Quem testemunha, quem presencia, quem fica sabendo que fulano ou cicrano fez. E a inação ou a omissão, eu me omito, eu não faço nada, não existe neutralidade no universo. Quando você decide não fazer nada, você está agindo, você está fazendo algo que compromete, de alguma forma, as rotinas à sua volta. Essa é uma questão. A força do exemplo, a força da atitude. E nós, e aí eu vou pedir licença, vou suprimir os comentários aqui, porque hoje é diferente, tá, gente? Bom dia para todo mundo! Obrigado! Hoje é dia de estudo, domingão. Então vamos lá. O que hoje a gente vai procurar trabalhar melhor é o seguinte. Falamos da força do pensamento, da palavra escrita, da palavra proferida e do exemplo. A gente precisa compreender como o universo funciona. Do ponto de vista da ciência da Terra e do ponto de vista de uma visão espiritual. O universo é um software inteligente. A gente pode colocar nesses termos. São engrenagens sofisticadas de diversos sistemas, em diferentes ordens de grandeza, que se comunicam entre si. O universo poderia ser descrito como um conjunto de fenômenos que estão interligados, eles interagem o tempo todo e são interdependentes. Existem inúmeras evidências de que é assim que o universo funciona. É um universo sistêmico. E nesse universo sistêmico estamos nós. Portanto, nós somos partes, nós somos peças dessas engrenagens sofisticadíssimas e complexas que nos colocam no tabuleiro do universo. Isso é muito interessante e muito bonito porque aproxima em certa medida a ciência da religião. No livro The Web of Life, o Dr. Fritjof Capra faz essa comparação. Ele que não é religioso ou místico, mas ele observa enquanto físico que essa visão holística, ela aproxima a física quântica, que é essa que mostra as conexões ocultas e como tudo está interligado, do ponto de vista estritamente físico, de uma visão espiritual, ancestral, que nos conecta com esse Deus que poderia ser descrito como uma totalidade integrada. Deus é tudo, essa onipresença, onisciência de Deus, ela poderia ser traduzida na linguagem da física como este universo sistêmico
onde tudo está conectado. Então existem pontes que alguns pensadores gostam de atravessar, fazendo a conexão entre o que a ciência já sabe sobre o universo e o que os místicos, e isso vem de muito tempo, na ancestralidade, já percebiam essas conexões todas. E nós, nessa história, André, não é a força do um? Que um é esse? Bom, o um é você. O um sou eu. E a gente vai começar a discorrer sobre essas percepções da realidade. Cada um de nós é absolutamente único no universo. Único. É incrível como na vastidão do universo, e eu sou daqueles, para mim é uma questão de lógica, mas o Espiritismo, por exemplo, ratifica isso claramente, que nós não estamos sozinhos no universo. Nós temos uma infinidade de coletivos, de seres inteligentes. Você pode chamar isso de alienígena, você pode chamar do que você quiser. Nós não estamos sozinhos no universo. A gente não tem esse privilégio para alguns e não temos essa maldição para outros. No reino de meu Pai há muitas moradas, essas moradas estão por aí. E em todas as moradas do Pai, cada um de nós é absolutamente único, e isso está muito claro do ponto de vista da física orgânica. Quando a gente pega essa população monumental de quase 7 bilhões e meio de humanos encarnados, porque a população de desencarnados é o triplo, mas vamos ficar aqui com ciência, da Terra. Não existem duas digitais iguais. Não existe. Então parece que Papai do Céu quis assinalar assim, cada um de vocês, meus filhos queridos, é único, não há outro igual. Razão pela qual vocês viram esse ano a campanha do Tribunal Superior Eleitoral para que a gente faça o registro das nossas digitais, porque o sistema de votação será muito mais confiável com a sua assinatura digital. Os bancos já fazem isso em caixa eletrônico. Por quê? Porque só tem a tua, não tem fraude, a tua digital é você. E veja, são várias, hein? Então, você tem a sua marca registrada nas suas digitais. Você tem a sua marca registrada na íris do olho. A íris é uma identidade muito específica de você. Inclusive, alguns sistemas inteligentes de segurança fazem a identificação para abrir uma porta de uma empresa pública ou privada, você mete o olhão ali. Alguns filmes de Hollywood já mostram essa tecnologia que está se disseminando muito rapidamente. Você é único no universo. A digital só tem a sua. A íris do olho só tem a sua. Há estudos que mostram que o lóbulo da orelha, o formato da sua orelha, por mais que se pareça com a do seu filho ou a do seu pai, não é igual. Cada um tem o seu lóbulo. E por aí vai, né? Então nós temos as singularidades. Isso é muito bonito, porque não deixa de ser uma assinatura do nosso Pai espiritual ou universal. Assim, é uma manifestação de amor. Eu não banalizei as criaturas, cada uma delas tem uma assinatura, uma singularidade, algo que só cada uma delas possui. Eu vejo isso, me permitam dizer, como um gesto de amor, né? Cada um tem a sua riqueza, a sua assinatura, a sua forma de existir, pensar, agir e se resolver no plano da matéria. Muito bem. Então estamos falando de uma colcha de retalhos monumental. Nós estamos falando da comunidade dos diferentes. Então, quando eu falo da força do um, a primeira reflexão que eu sugiro é que vocês se percebam como únicos no universo e mesmo dentro do coletivo humano, nós precisamos entender a beleza embutida na diversidade, na pluralidade. Isso não é contra nós, isso é em favor de nós.
Nós somos a comunidade dos diferentes. E por mais estranho que isso lhe soe, isso é lindo. Porque a diversidade explica a própria natureza. É bonito o estudo das ciências ambientais. A gente está entrando a partir de amanhã na Semana do Meio Ambiente. Próxima sexta-feira é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu sou um ambientalista e eu fui buscar na academia uma formação específica para compreender melhor esse assunto tão bonito e tão apaixonante. E é muito interessante nos estudos do meio ambiente como a gente explica a vida. A vida só é possível a partir dessa constelação de espécies absolutamente distintas umas das outras. E é na combinação caprichosa entre elas que surge a vida, a saúde, a resiliência, a longevidade. A vida só pode ser explicada a partir dessa combinação sofisticada de elementos absolutamente diferentes entre si. Então, por exemplo, certa vez eu vou cometer a imprudência aqui de contar uma história de bastidor, tá? Só entre eu e vocês. Eu fui convidado para fazer uma palestra para uma indústria de papel e celulose que a gente vive batendo, né? Porque existem os maus exemplos da indústria de papel e celulose, que são aquelas monoculturas de eucalipto, que no passado, eles hoje estão mais atentos a isso, avançavam sobre a área de vegetação nativa. Muito bem. Me convidaram para falar e eu, com muita educação, falei, acho que não. Não sei se vocês vão gostar das coisas que eu vou dizer. E quem me convidou falou, mas a gente está convidando pessoas que pensam diferente. Isso é bom para a gente. Eu adorei ouvir isso. Me deu carta branca. E, obviamente, era uma empresa particular, era um trabalho que consumiria um dia para ir, voltar, etc. Eu cobrei um valor, eles aceitaram pagar e eu fui. Fui porque tinha carta branca para falar o que eu quisesse. Porque vocês não fazem ideia, abrindo um parênteses, eu preciso dizer isso. Vocês não fazem ideia de quantos convites eu já recusei na vida, porque não importa o valor do cachê, eu não me submeto a falar aquilo que eu não acredito ou não tenha a minha assinatura. Graças a Deus eu tenho essa condição de poder recusar convite, se eu quiser. E aí, fechando parênteses, me desculpem dizer isso, mas eu acho importante a gente se posicionar na vida. Por várias razões. Quando eu cheguei lá, estava um auditório cheio. Na parte da frente, os executivos engravatados, na parte do meio da plateia, os técnicos graduados e a rapaziada, a peãozada que botava a mão na massa lá atrás. E eu resolvi começar a palestra já testando o humor dos meus anfitriões e disse, com muito respeito, eu queria aqui fazer uma correção importante, sem a pretensão de dizer uma verdade absoluta, mas vocês usam de forma equivocada a palavra floresta. Vocês falam que existe floresta de eucalipto, isso é errado. Vocês podem falar sim plantação de eucalipto, porque floresta é hashtag outra coisa. A floresta é uma combinação interminável de diversas formas de vida, de diversos reinos da natureza, microscópicos e macroscópicos, que numa intermitência frenética de trocas e intercâmbio de matéria-prima e energia, produzem vida em abundância. Uma floresta pulsa, uma floresta grita, uma floresta é um furdunço de vitalidade e de diversidade. Uma plantação de eucalipto tem o seu valor, do contrário, vocês não estariam aqui. Mas é um deserto verde. É uma monocultura. E ali não está encerrada, ou não está bem resumido o conceito de floresta. Isso eu falei na largada da minha fala. E eu percebi que a parte da frente estava me olhando assim. Pois é, tem que ouvir isso. O pessoal do meio já estava mais relaxado, a peãozada atrás estava se divertindo, porque percebeu que ali eu estava falando algo que incomoda certos
certas pessoas que militam nessa área, com todo o respeito. Então vocês percebam, eu estou falando aqui que a diversidade e a pluralidade são a senha da vida na sua resolução mais pulsante, mais vibracional, mais longeva, saudável, resiliente. Isso se expressa no estudo da genética. É interessante quando a gente vê, no mundo animal, como boa parte das espécies, não todas, tem o período da procriação. E a fêmea, instintivamente, procria com diversos machos. E isso tem um fundamento do ponto de vista da lei de reprodução, que é a mistura de genes permite que a linhagem sucessória seja mais forte e resiliente. Ou seja, essa combinação de parceiros e de concepção, porque algumas espécies têm até mais de um óvulo, então você tem fecundações diferentes de como ocorre com a nossa espécie, existe ali uma receita embutida que é: a mistura é boa, a diversidade fortalece e o código genético agradece. Quando a gente transpõe isso para a nossa espécie humana, é curioso ver como, por exemplo, quando nós tínhamos muitos reinados no mundo, especialmente na Europa, existiam as famílias reais e todas eram ligadas por laços de parentesco. Rei de França, rei de Áustria, rei da Inglaterra, todo mundo tinha ali eu diria, algum grau de parentesco. E não raro, dependendo da combinação desses genes muito reduzidos na sua diversidade, ocorriam anomalias genéticas, problemas congênitos. Em alguns agrupamentos isolados do mundo, onde você não tem grandes populações, os casamentos e a constituição das famílias se resolve também ali, naquele grupinho. E não há tanta diversidade. O percentual de risco de anomalias genéticas nesses grupos mais restritos é elevadíssimo. Então o que eu estou querendo dizer? Misturar é bom. A diversidade fortalece e ela está presente na natureza, ela está presente nas relações humanas. Quanto mais diferença, quanto mais elementos distintos do nosso, mais a gente tem saúde e longevidade, mais a gente cresce. E isso vale não apenas no capítulo da reprodução ou no entendimento das ciências ambientais, mas eu estou falando, gente, de cultura. Eu estou falando de influências bem distintas da nossa. Como seria chato, como seria monótono, como seria melancólico viver num planeta onde todas as pessoas rezassem para o mesmo Deus. Onde ninguém rezasse para nenhum Deus, um deserto de qualquer transcendência. Se todas as pessoas gostassem das mesmas músicas, se todas as pessoas se vestissem iguais, se todas as pessoas tivessem a mesma opinião sobre o que é prioritário um governo fazer, a mesma posição política sempre, todo mundo igualzinho, como se fossem clones. Como seria algo esquisito a gente não perceber na diferença elementos assim que despertam alguma curiosidade para ver, nossa, essa pessoa pensa, essa pessoa fala, essa pessoa faz, essa pessoa reza, essa pessoa educa seus filhos de uma forma diferente de mim. E de que maneira essa informação me serve? De que maneira ela me desafia? De que maneira ela faz com que eu realize um trabalho íntimo de checagem, de tentar aferir se ali há algum método, algum jeito mais eficiente, mais inteligente, mais sábio, mais feliz de lidar com as situações da vida.
A diversidade nos engrandece, a diversidade soma, não divide. A pluralidade vem da natureza, a natureza é plural, a natureza é diversa, e nos ensina a entender como misturar, como estar receptivo, ter uma postura aberta aos outros, faz a gente crescer. Então a riqueza da experiência humana, ela está claramente para mim embutida, por tudo isso que eu estou dizendo, na capacidade que tivermos de percebermos como cada um de nós, na sua singularidade, com a minha digital, com o meu lóbulo da orelha, com a minha íris, com o meu jeito de pensar, meu jeito de sentir, meu jeito de fazer, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou apenas eu mesmo. Tem uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro que é o Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, que tem uma forma de se apresentar que vai nessa direção. Eu fico à vontade para falar, eu não sou salgueirense, eu sou mangueirense, mas essa forma do Salgueiro se apresentar é bonitinha, que diz assim: nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. Eu acho sensacional. Então, as diferenças, elas têm uma função espiritual também. E isso está assinalado. É tão claro assim que nós somos diferentes entre nós e isso soma, não divide. Por exemplo, eu sou jornalista. Se você pega 1000 jornalistas para cobrir o mesmo assunto, vamos pegar um assunto. A solidariedade que emerge em cenários de crise, como os brasileiros estão com o coração quente, aberto, generoso, empresas, certos níveis de governo, pessoas físicas, pessoas sem posses que se cotizam e se programam para ajudar quem está em situação ainda mais aflitiva. Você pega 1000 jornalistas. Qual é a pauta? A pauta é a mesma para 1000 jornalistas. Vocês vão mostrar como se dá as campanhas humanitárias de solidariedade, de fraternidade nesses tempos de Covid-19 e quarentena. Eu vou assegurar a vocês que haverá 1000 reportagens diferentes. Não há a menor possibilidade de você ter 2 reportagens iguais. Elas podem ter até o mesmo mote, podem escolher eventualmente o mesmo exemplo como ponto de partida da reportagem. Essas reportagens não serão iguais. Aí você vai me dizer, mas tem uma eu vou dizer que tem um jeito melhor de contar essa história? Eu vou dizer que tem um jeito pior? Não, tem 1000 formas diferentes de contar. Qualquer concurso de beleza, concurso de literatura, concurso de música, você vai ter o júri. E veja como é difícil para o júri agradar sempre. Por quê? Porque cabeça de juiz, cada um tem a sua sensibilidade para perceber o que é bonito, o que é menos interessante, o que é mais atraente. Então vejam, cada um de nós é único, é singular. E isso está expresso também no cristianismo, gente. Esse se diz um país cristão. É muito estranho para mim ver cristãos defendendo o pensamento monolítico. Só há uma forma de sentir o evangelho e praticar o evangelho. Eu sinceramente, vou pegar esse exemplo. Jesus, lá no momento de fazer recrutamento e seleção de apóstolo, quem serão meus 12 apóstolos? Não me parece, não há evidência alguma de que esses 12 apóstolos sejam absolutamente iguais. Não são. Isso está expresso nos evangelhos. Os 4 evangelhos que estão disponíveis não são os únicos, são os 4 reconhecidos na história da igreja como os que expressam o que foi
a vida de Jesus, especialmente os 3 anos, aproximadamente, de andanças de Jesus por aquela parte do mundo, pregando a boa nova, o Evangelho. Os Evangelhos não são idênticos. Eles não se repetem totalmente. Há singularidades, há formas de contar a história ou a percepção de aspectos da história que um contou e o outro não. E o maior de todos os apóstolos, que foi Paulo, que não esteve junto nas andanças de Jesus e mais tarde fez a divulgação do Evangelho, ele teve um jeito absolutamente singular de fazer a propagação da mensagem, do jeito que ele, Paulo, entendeu que deveria ser. E isso na história a gente vê em profusão, o tempo todo. É interessante, eu sou espírita. Se você fizer um evento espírita grande, chamar 10, 20 oradores para falar sobre o mesmo tema, amor, nenhuma palestra será igual. Cada orador, cada expositor, haverá de descobrir uma forma de contar essa história que guarde uma coloração, uma energia, uma vibração, uma percepção do que cabe dizer, o que cabe falar, segundo o seu filtro, porque cada um de nós é absolutamente único. Então nós estamos falando da comunidade dos diferentes, meus amigos. É o que somos. Cada um de nós é diferente. E essa diferença é para somar. E o Brasil tem uma... Dentre os países do mundo, é muito interessante como o Brasil guarda uma característica difícil de encontrar em outros países. Como o mundo é muito grande, eu não vou dizer que o Brasil é o único país do mundo desse jeito. Mas eu penso que sim. Eu tenho essa desconfiança pela amplitude do tamanho do Brasil, pela sua população. O Brasil talvez seja o maior e mais belo exemplo do que eu vou dizer. Nós somos uma nação miscigenada. Nós somos uma nação misturada. E essa miscigenação, ela foi inspiradora para alguns pensadores, alguns autores. João Baldo Ribeiro, Darcy Ribeiro. A gente vai ver pensadores que conseguiram mostrar a beleza da diversidade de etnias, a beleza da diversidade étnica, cultural, musical, e esse mosaico multicolorido, multicultural, multiétnico, que compõe o DNA do Brasil, você não encontra com facilidade, eu pelo menos não tenho informação, de outro lugar do mundo que tenha esse cardápio tão mega biodiverso, esse furdunço maravilhoso que explica o que é o Brasil, é a nossa identidade. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país que tem as mais diversas formas de percepção política, econômica, cultural, religiosa, musical. E o risco da gente perder a noção do quanto isso é belo e importante para a nossa identidade existe. As visões homogeneizadoras em diferentes áreas do conhecimento. Quando você acha que na sua igreja ou na sua corrente de fé só há um jeito possível de explicar a tradição, de interpretar a Escritura, você está atropelando de forma muito violenta e agressiva o direito das pessoas serem o que são, pensarem o que elas quiserem, sentirem da forma que lhes aprouver, porque isso faz parte. Nem Jesus, me parece, teve a pretensão de que, no primeiro momento, todos compreendessem sua mensagem e depois todos compreendessem da mesma forma. Portanto, quando ele deixou eternizada a mensagem "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", isso é muito utilizado em algumas correntes de fé como dizendo, viu, não há salvação fora do cristianismo.
Porque o mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a interpretação que alguns pensadores, expositores faz, e eu pertenço a esse grupo, é de que Jesus não fulanizou a questão dizendo eu, pessoa física, Jesus. Não. Sou eu, pessoa jurídica. Eu, quando digo que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu estou dizendo em qualquer corrente de fé, em qualquer forma de você se posicionar diante da vida, aonde esta informação fizer sentido, você está seguindo o caminho. Então não é uma questão de filiação a uma agremiação religiosa, é a adesão espiritual a uma cosmovisão. Portanto, do ponto de vista religioso, a religião, a gente conversou isso com o Leonardo Boff 2 vezes, em 2 lives aqui. A espiritualidade, ela está acima das religiões. A espiritualidade contém todas as religiões. A espiritualidade assim denominada poderia ser descrita como aquilo que sintetiza uma verdade espiritual. Ela contém todas as religiões. E cada religião aborda, ou é muito feliz, no recorte de um aspecto dessa espiritualidade. Numa forma de sentir e experimentar essa transcendência. Então os espíritas não têm hierarquia sacerdotal, os espíritas não têm imagem, não têm incenso. Os espíritas acessam ou não têm a necessidade, melhor dizendo, de acessar recursos sensoriais para fazer conexão com Deus, né? Onde você estiver, estabelecendo uma boa sintonia, você abre esse canal. Nossos irmãos umbandistas, eles têm na força da música, a música com a percussão, o tambor, aquilo gera um efeito sensorial que muitos irmãos umbandistas consideram fundamental para dar se precipitar nessa direção do transcendente. Os irmãos católicos, budistas e outros, por exemplo, a ornamentação do espaço e o uso eventual de incenso são recursos que nessas tradições elevam ou nos predispõem a esse contato com o transcendente. Aí você vai dizer, quem está certo nisso aí? A pergunta não é feliz. Porque não tem nessa história certo ou errado. São muitos os caminhos que levam a Deus. São muitos os caminhos que levam a Deus. E não tem um caminho certo ou um caminho errado, tem o seu caminho. E no seu caminho você pode até abdicar de ter uma religião oficialmente, porque você tem o seu jeito de sentir, de perceber, de priorizar, de se relacionar com isso. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender na importância da gente respeitar, tolerar e reconhecer a importância de cada um ser o que é. Nos seus aspectos mais aparentemente insignificantes. Mas cada um ser o que é. Porque quebrar esse contrato da comunidade dos diferentes e tentar moldar, tentar enquadrar, tentar ajustar uma outra forma de sentir, pensar e realizar esse movimento transcendente é uma violência. Eu poderia também incluir aqui, não falei até agora, mas é bom a gente entender porque numa sociedade machista de valores patriarcais há uma terrível experiência da parte de quem não é heterossexual.
Então, homossexuais, bissexuais, transexuais vão experimentar desde cedo os dissabores de não se perceberem enquadrados numa forma de expressar a libido e que não necessariamente, da forma como se vê, associa-se isso a algo promíscuo, algo que revelaria uma afronta à moral e aos bons costumes. Isso é um equívoco, isso é um erro, isso precipita uma profusão de casos de depressão e de suicídios em pessoas que não escolhem isso. É falso dizer opção sexual. O correto é dizer orientação. A pessoa não escolheu, ela é assim. E ela não é melhor nem pior por ser assim. E se ela não é heterossexual do ponto de vista ético e moral, ela pode ser superior, e muito superior, a quem seja hétero. Porque a orientação sexual não mede evolução espiritual, não mede maior ou menor respeito ao evangelho. Porque não é a orientação sexual em si, é o uso que você faz do seu aparelho genésico. Isto define se você está se boicotando numa energia vigorosa do seu ser, que é a energia sexual, se você malbarata, se você usa de forma muito descuidada, mobilizando essas energias da alma de forma tão superficial e tão descuidada no sentido de que você está se aventurando num campo onde a banalização dessa energia lhe exaure e causa invariavelmente frustrações, decepções, desapontamentos, rupturas, até que você se perceba num território muito lodacento de uma miséria moral, porque aquilo foi usado de uma forma displicente e irresponsável. Aquilo é um poder da alma. Aquilo não é uma coisa qualquer. Então é possível que a gente veja héteros que falam da moral e dos bons costumes. Eu sou um bom cristão. Eu preservo a moral e os bons costumes. E sorrateiramente, fora da vida social, pule a cerca com alguma frequência, não raro, fazendo uso dessa energia sexual com quem critica. São muitos os casos, eu não vou reportá-los aqui. Então temos uma questão delicada. Não se julga o próximo do ponto de vista ético, moral, pela orientação sexual que ele possui. Me perdoem estar me alongando mais nesse quesito, mas a gente vive num país onde muitos cristãos ainda falam de cura gay e entendem outra orientação sexual como um desvio que precisa ser corrigido. E isso gera muita depressão, ideação suicida, muitas distorções. Todos nós precisamos nos aceitar, valorizar aquilo que nós somos, corrigindo e aparando as arestas daquilo que não nos convém e perceber a força do um na nossa singularidade. Porque a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. E se o universo é sistêmico, ou seja, se todos estamos interligados numa combinação de fenômenos onde tudo interage e há uma interdependência entre todas as partes que compõem a teia da vida, você, sendo quem você é, tem uma importância estratégica nisso aí. Mais uma vez, nas ciências ambientais a gente consegue entender muito bem isso. Quando quem estuda e se debruça na compreensão de como o meio ambiente, como a natureza opera, como ela funciona, a gente rapidamente percebe que cada pequenino ser, por mais que nos pareça
desprezível, insignificante, ele é absolutamente fundamental para ver o equilíbrio dinâmico da vida e da natureza. São vários os exemplos. Um deles foi expresso numa reportagem premiada de uma colega minha, já tem algum tempo, premiada aqui no Brasil. O que ela mostrou? A importância da anta, da espécie anta, para o cerrado brasileiro. Um bioma muito castigado pelo agronegócio. Ainda existem antas por lá. Antas selvagens, né? A anta é um animal silvestre. Então vamos lá. O que ela fez? Ela acompanhou um grupo de cientistas que monitorou com aqueles sensores remotos. Você bota um cinturão na anta, a anta fica passeando por aí, você vê aonde ela foi, que horas ela foi, quando ela come, onde ela descome, quando ela dorme, como é que ela faz e desfaz as coisas. Durante muito tempo. E o resultado do trabalho foi absolutamente conclusivo sobre a importância das antas para que o cerrado brasileiro exista. A anta ajuda o cerrado brasileiro a resistir às agressões. A anta fertiliza. O pisoteio da anta tem uma função. Então é lindo esse trabalho. Quando a gente vê, por exemplo, as notícias nesse ano de 2020, tristes, da liberação de muitos agrotóxicos no Brasil, que trazem um princípio ativo que vem da nicotina e que é um pesticida que dizima as abelhas. É um efeito colateral ruim. Então, muita mortandade de abelhas no Brasil por conta de agrotóxicos que tem na sua formulação uma substância que vem da nicotina e que é arrasadora para os coletivos de abelha. Eu estou falando de bilhões de abelhas mortas. Se quiser, faço essa pesquisa. É interessante. Aí alguém vai dizer, alguém desinformado, e daí? Eu não gosto de mel? Na suposição de que a única contribuição para essa pessoa, meio egoísta, né? Ah, eu não preciso de abelha, eu não gosto de mel mesmo, está tudo bem. Só que a abelha não é apenas um bichinho alado que fabrica mel. A abelha realiza uma nobre função de polinizadora, como o morcego, como o gambá, como vários pássaros. A gente precisa entender como a natureza funciona. Porque esses seres, dentre tantos outros, ajudam a nossa espécie a ter no cardápio pelo menos 60% dos alimentos derivados da polinização dessas criaturas aí. Então a gente precisa entender isso. Nesse momento, temos quase 4 mil pessoas acompanhando aqui a gente, 9h48 da manhã. Certamente vocês todos aí já tomaram café, eu já tomei. Nesse exato momento do dia, de domingo, estamos ao vivo. Aonde está o café da manhã que você comeu? Está dentro de você. Mas o que está acontecendo exatamente agora? Essa é uma boa pergunta. Porque primeiro a gente mastiga e aí a gente tritura os alimentos, aí tem a saliva que já tem enzimas que ajudam a lubrificar e começar a metabolizar. E em diversas etapas do aparelho digestivo, tudo que você comeu hoje de manhã, deixa eu adivinhar, café com leite ou achocolatado ou suco? Mais pão, torrado ou biscoito? Mais queijo, amarelo ou branco? Talvez manteiguinha ou margarina? Uma frutinha, né? E por aí vai. É algo por aí. Em boa parte dos casos eu acho que é algo por aí. Então vamos lá. Aonde está essa comida agora, meus amigos e minhas amigas? Está dentro de você e daqui a alguns instantes, dependendo do café que você comeu, já estará sendo operado dentro de você um trabalho magnífico de segregação do que é nutriente daquilo que é excretável. Então, um bom aparelho digestivo, a medicina chinesa considera o intestino o mais importante dos órgãos. O princípio de toda a saúde é o intestino. Os chineses. Então, dentro de nós, opera-se a segregação do que é nutriente
para fortalecer, dar energia, vigor. Opa! E o que é excremento? Número 1, número 2, que precisa sair de você. E que está no teu café da manhã, mas não vai ser aproveitado. Quem é que faz esse trabalho, meus amigos? Quem faz esse trabalho? São basicamente bactérias. Bilhões de bactérias. Bilhões de bactérias. Elas são tão importantes que quem está com o intestino ruim vai no supermercado comprar, desculpa a expressão, cocô líquido. Que são aqueles leitinhos fermentados, adocicados, que está cheio de lactobacilos vivos e outras coisinhas, que é o que você tem dentro de você e eu tenho dentro de mim. São esses bichinhos desprezíveis. A gente fala bactéria, as pessoas ficam, eca! Coisa feia, nojenta. Não! Existem as bactérias do bem, como existem as bactérias ameaçadoras. Essas bactérias permitem que você tenha saúde, longevidade, alegria, conforto, um sono bom. Não tem constipação, não tem aquela coisa assim medonha que fica incomodando. Por quê? Porque tem um monte de bichinho invisível para você, mas ele está dentro de você. E essa constelação de bilhões de bactérias permite que você tenha saúde. Portanto, gratidão para as bactérias. Agradeça a Deus por você ter tanto bichinho vivo dentro de você. Porque é a condição matricial da saúde, da longevidade. A bactéria está no conjunto da comunidade dos diferentes, nos ajudando, permitindo que a gente seja quem a gente é. E quando eu falo de comunidade dos diferentes, do ponto de vista espiritual, a sociologia, os sociólogos sabem, o ser humano nasceu para viver em sociedade. Nós somos seres sociais. Significa dizer que a opção do ermitão, ou daquele que vai viver afastado, é absolutamente exceção à regra, porque na maioria absoluta dos casos nós vivemos em sociedade porque precisamos do contato humano, precisamos uns dos outros do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual. Eu aprendo mais com quem é diferente de mim. Quem pensa igualzinho, sente igualzinho, lê os mesmos livros, gosta das mesmas músicas, dos mesmos programas, tá tudo certinho, combinadinho o tempo todo. Essa pessoa não me agrega, não me acrescenta. Ela pode ser até agradável, ela pode ser até conveniente, mas ela não faz eu crescer, porque ela é um clone de mim mesmo, é um espelho. Eu aprendo com o diferente. O diferente me ensina. A força do um é a força do contato em sociedade, onde cada um, do jeito que é, que pensa, que sente, cresce intimamente no contato com os outros. Porque os outros nos servem de espelho. Eles nos ensinam quando erramos. Você crente que está abafando, falando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, aí você vê a reação dos outros, está todo mundo, meu Deus, não acredito, que isso? É um espelho, você fala, nossa, acho que eu não agradei, acho que eu incomodei alguém, acho que eu magoei, acho que eu causei um sentimento ruim. Se eu estou em sociedade, a sociedade me dá o retorno, me dá o feedback. É o espelho. Da mesma forma, se eu ajudo, se eu sou solidário, se eu tenho compaixão, e eu vejo a forma como as outras pessoas respondem a esses estímulos, eu me sinto gratificado, eu me sinto enriquecido na alma. Aquilo para mim é nutriente para o coração e eu quero mais. Me fez bem. A vida em sociedade é assim. A gente não tem que ter medo da diversidade, medo de uma opinião contrária, medo de um filho rebelde que nos afronta. A gente tem que se sentir desafiado a perceber. O outro me traz uma informação que me serve, se eu tiver a humildade de reconhecer, eventualmente, que é uma posição contrária à minha, mas é uma posição que eu devo admitir que traz luz nesse momento. Obrigado. Ou,
Nosso outro traz uma posição claramente adversa a tudo que eu penso e sinto. Tá claro isso? Ok. Qual é o desafio que está colocado? Como eu lido no dia a dia com uma pessoa que me causa tanto desgosto, que me enerva, que me faz sair do sério, que faz eu entrar em erupção. Veja, o problema talvez não esteja no outro, esteja em você. Essa vulnerabilidade encontrará respostas dentro de você. O outro é um facilitador. Ele está ajudando você a perceber por que você reage dessa forma diante dessa situação. Vocês entendem como a comunidade dos diferentes cresce junto? Ela cresce. A comunidade dos iguaizinhos, dos clones, ela estaciona na sua equivalência. Ali não tem desafio, ali não tem aprendizado. Quando a gente passa pela escola e pela universidade, a gente vai passando de ano, certo? E o aluno, quando se depara com um novo ano, ele se depara com um novo conhecimento, é um desafio. Nossa, eu vou ter que aprender. Nossa, que disciplina difícil. Nossa, como é que eu vou fazer esse dever? Como é que eu vou resolver esse problema que foi colocado, o enunciado da questão feito pelo professor? Eu estou apavorado, porque eu não sei como fazer. Eu vou ter que estudar, vou ter que ler, vou ter que pedir ajuda. É algo diferente. É algo diferente. Então, me parece que um dos grandes desafios da atualidade é a gente não oferecer resistência, uma saudável resistência, aos pensamentos homogeneizantes, às orientações, por vezes, de governos, por vezes de igrejas, templos, doutrinas, religiões, que sugerem que todos tenhamos o mesmo movimento de manada. Todos, da mesma forma, uma coreografia que parece bonita, mas é deprimente, porque cada um de nós é único no universo e na nossa singularidade nós contribuímos para esse universo seguir em frente, sendo quem somos. Emanamos uma luz diferente quando a gente se aceita como a gente é. É interessante, mulheres que não têm propriamente o estereótipo da beleza, né? Nunca serão capa de uma revista de beleza, mas quando elas se aceitam como são, quando elas têm autoestima, não se preocupam muito com a forma física, assim, não é por isso que eu deixo de me sentir linda. Ou, eu estou falando da mulher porque na mulher isso é mais forte, essa coisa da beleza física. E você se aceita como você é e a sua autoestima está em alta, ao sex appeal. Você se torna atraente. Isso não é milagre, isso é um fato. Tem mulheres que não são propriamente bonitas, não têm o atributo da beleza física nos padrões e nos estereótipos que a gente se acostumou a ver, mas elas exalam beleza. Elas são sexys, elas passam uma coisa que é interessante e atraente. Por quê? Porque é assim que elas se veem. Elas sabem que elas não são apenas a forma. E na forma delas, elas se adaptam e elas têm os truques delas para dizer: eu dou pro gasto. Eu tô aqui, ó, inteiraça. E emanam, exalam essa beleza. Meus amigos, a segunda parte da Força do Um está chegando ao fim. Sempre aos domingos estaremos aqui discorrendo sobre temas do livro, que encontra-se disponível para quem quiser, obviamente, no site da editora Candeia, www.candeia.com/assim André Trigueiro, tudo junto, e lá você vai ver. Um beijo para o Ricardo, gente boníssima, generosa, que disponibilizou na Candeia livros que não são da Candeia, mas são meus. E está dando 25% de desconto. O Ricardo enlouqueceu, o problema dele. Quem tiver afim, vai lá e confere. Na quarta-feira da semana que vem, Semana do Meio Ambiente, teremos uma live às 10 da manhã
com uma seringueira do Acre, reconhecida no mundo como uma ambientalista séria e comprometida com a causa ambiental, Marina Silva. Amanhã, segunda-feira, começando mais uma jornada, estaremos juntos no Papo das 9. A segunda parte da jornada A Força do Um estará disponível aqui no feed do Instagram e depois vai para o meu canal no YouTube. Um domingo de paz para vocês, de coração. Tudo de bom e até amanhã. Fiquem com Deus.